Sobre a votação da última quinta-feira na Câmara de Vereadores. Por 10-4, os vereadores rejeitaram o projeto de criação do Conselho LGBT aqui em Maringá. Os vereadores que mudaram de opinião e votaram a favor em primeira votação e contra em segunda são Altamira Lotélica, Belino Bravin, delegado Luiz Alves, que está aqui com a gente, Maninho, Anivaldo Barres e também Paulo Biazon. Agnaldo Vieira, eu vou tocar a bola para você. Você foi o mais contundente quanto à mudança de votos. Fique à vontade aí para esclarecer o assunto da mudança de opinião do delegado Luiz Alves nessa votação. Como a gente salientou, não há problema na mudança de opinião, né? Só fica a dúvida por que na primeira votação era um sim e depois foi não. Era de não saber o que estava sendo votado na primeira vez, não leu, não viu, às vezes, nas entrelinhas se estava inciso alguma coisa que poderia prejudicar a criação desse conselho? Essa era a dúvida, doutor. Não, na verdade não tinha dúvida com relação a eventualmente entrelinhas. O problema é que... O problema não. A sistemática da tramitação de todos, não só de todos os projetos de lei da Câmara de Vereadores, que eles são votados em 3 votações, se não for rejeitado na primeira, que a primeira votação ela é atinente à legalidade do projeto. Você, quando vota na primeira votação, você está dizendo que aquilo é legal ou ilegal. Do meu ponto de vista, não tinha nenhuma ilegalidade ali naquele projeto. Não tinha nenhum vício que impedisse a sua tramitação. Ele não era inconstitucional, não era um projeto que afrontava nenhuma lei, e não tinha porque você, na primeira votação, não permitir que o debate fosse estabelecido. Então, no meu ponto, eu não posso garantir por que os outros vereadores votaram sim ou não na primeira votação. Então, a nossa primeira votação foi para estimular o debate, foi para abrir o debate e o debate correu. E aí vocês viram o que aconteceu. A segunda votação é a votação de mérito. Aí você decide se aquele projeto é pertinente ou não, se atende no interesse da população ou não, se nessa ocasião, nesse momento, ele é viável ou não, é interessante ou não. Aí você vai votar politicamente na segunda votação. E existe uma terceira votação que ela trata apenas da redação do projeto. E depois que ele foi aprovado na segunda votação, já está sedimentado, você só regula na terceira votação se você concorda ou discorda da redação que foi atribuída a ele. Isso pode acontecer em qualquer votação. Se um projeto for rejeitado, por exemplo, na primeira votação, significa que a maioria dos vereadores entendeu que aquilo tem alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade, o projeto não deve tramitar, rejeita na primeira e vai para o arquivo. Se a lógica não fosse essa, não precisava o projeto ser votado 3 vezes. Votava uma vez, aprovou, pronto, virou lei. E não é assim que tramita nenhum projeto. Estou nem falando desse, tá? Estou falando de todos os projetos. Mas a constitucionalidade já não seria feita pela Comissão de Constituição e Justiça? Sim, mas o plenário ele sempre será e sempre foi soberano. Ele pode rejeitar qualquer projeto na primeira votação. Ela trata o Estado do Regimento Interno, na verdade não estou inventando. Ela trata justamente da constitucionalidade ou da legalidade desse projeto. Agora, se o plenário, por exemplo, na CCJ tem 3 vereadores. 3 vereadores não se sobrepõe a 15, é óbvio. Mas os 3 vereadores podem entender que aquilo ali é constitucional, é legal e tal, vai para o plenário. Se chegar no plenário, a maioria dos vereadores, que aí é um plenário, entende que não é que ele não tem que tramitar, ele pode também não seguir adiante já na primeira votação, por questão de legalidade, etc e tal. E aí cada um tem seu entendimento com relação a isso, equivocado ou não, tudo é interpretativo. A doutora daqui do meu lado, o direito é assim, o direito não é matemática, no direito nem necessariamente 1 mais 1 não são 2. Isso é questão jurídica. Mas eu estou passando aqui o meu posicionamento, é claro, não tem como entrar na mente das outras pessoas para saber por que eventualmente votou assim, assim, assado. O que acontece é que a gente não pode falar em mudança de voto quando as votações são diferentes. Agora, foi questionado, foi falado com relação a pressão, etc e tal, que aí votou sob pressão. Senhores, pressão a gente sofre na vida só para sair de casa. A pressão é inerente ao trabalho de qualquer um, inclusive de vocês aqui. Todo mundo é pressionado. Agora, o que você tem que ter, aí no meu ponto de vista, eu acho que todo mundo reclama disso, você tem que ter lealdade. Lealdade é quem te colocou ali dentro. Eu não tô ali, eu já falei isso por conta de 2.000 votos, que eu tive 2.000 votos. Eu tô ali porque minha legenda teve 11.000 e tantos votos. Faltou aqui a exatidão dos votos aqui, mas teve... E o nosso sistema, para quem entende isso, é proporcional. O mandato é do partido. Se você ficar tomando decisões ali... Eu sou independente, eu me declaro independente. Independente com relação a tomar lá da cá,
a não fazer, a não ter rabo amarrado. Isso é independente. Agora, você não pode ser independente do teu eleitorado. Aí você tá fazendo o quê? Você tá ali resolvendo problema particular? Decidindo por conta própria, sem ouvir as pessoas que colocaram lá dentro? Então, meu posicionamento, ele é sempre vai ser, sempre foi, sobretudo em situação polêmica. Se o projeto não fosse polêmico, eu nem aqui estaria. Foi aberto um debate para polêmico. Esse não foi o primeiro projeto de lei votado esse ano na Câmara. Não foi. Né? E nem todo projeto de lei que é votado na Câmara gera polêmica. Agora, quando o projeto gera polêmica, você não ouvir tua base, não ouvir a tua chapa, que tu colocou lá dentro, hoje foi uma chapa, não ouvir a liderança da tua agremiação partidária, que cada uma tem uma ideologia, tem uma direção, e aí você ficar tomando decisão por conta própria, aí você tá brincando com o Brasil. Você tá fazendo justamente o que um monte de gente fala que tem que ter, não tem, que é a lealdade àqueles que colocaram lá.